Você já parou para pensar que a sua empresa pode estar pagando impostos a mais? O nosso sistema tributário é bem complexo e é comum as empresas pagarem mais do que o devido. Saiba que é possível recuperar os valores dos últimos 5 anos e reforçar o seu caixa. A Fortus Tax é especialista no assunto e já ajudou muitas empresas nos seus 18 anos de atuação. E o mais importante, você só paga pelo serviço depois que o dinheiro estiver na sua conta. Fortus Tax. Pagar o justo é o nosso forte. Olá, terça-feira e nós estamos começando agora o programa Papo Certo. Comigo, Amanda de Oliveira e João Custódio. Sejam bem-vindos. Estamos aqui de segunda a sexta às 8h30 da noite para falarmos sobre as diversas áreas do direito, economia, política e saúde. E o papo de hoje é de família. Vamos falar sobre traição, união estável, patrimônio e filhos. Estamos recebendo a doutora Letícia Ferrarini, especialista em direito de família e sucessões. Muito obrigado pela presença no papo de hoje. Olá, é uma satisfação estar aqui. Eu agradeço imensamente o convite que me foi feito para participar do programa. Seja muito bem-vinda então, doutora Letícia. E você de casa pode participar agora mesmo do Papo Certo, enviando a sua pergunta ou comentário através do nosso WhatsApp, que aparece aí na tela, 3029 8080, para interagir com a nossa convidada. O intervalinho de 30 segundinhos e já voltamos. Tá difícil encontrar o profissional certo para a sua empresa? Precisa de alguém detalhista para aquela vaga no financeiro? Quem sabe um criativo para o marketing? Ou ainda, alguém focado em resultados? A Fortus RH utiliza técnicas de seleção e processos estruturados, realizando entrevistas e aplicando provas e testes específicos. Tudo isso para buscar a pessoa certa para a vaga certa. Fortus RH. Conectar pessoas é o nosso forte. Estamos de volta com o Papo Certo e não se esqueçam que também estamos transmitindo o programa pelo YouTube e Facebook. E através dessas plataformas vocês podem assistir e também compartilhar. Bom, doutora Letícia, qual a diferença entre a guarda compartilhada e a guarda unilateral? A guarda unilateral, por muito tempo, foi a modalidade de guarda que foi a regra no nosso sistema jurídico. Mas já há alguns anos, nós temos a guarda compartilhada como sendo a regra no caso de pais separados. A guarda compartilhada é a tomada de decisão conjunta, a tomada de decisão em relação às responsabilidades, às decisões dos filhos. Não significa que necessariamente os filhos tenham de estar em tempos iguais com o pai e com a mãe. Então, muito importante entender que a guarda compartilhada significa os pais, pai e mãe, participarem de forma efetiva e ativa na vida dos filhos. Por exemplo, escolher a escola dos filhos é uma guarda que os pais, numa guarda compartilhada, eles vão tomar essa decisão de forma conjunta. Exatamente. Escola, qual o médico, se precisa de uma terapia, se tem que mudar o pediatra, são questões que realmente dizem respeito ao dia a dia, à rotina, à criação dos filhos. É por isso que se entende que, pelo melhor interesse das crianças, termina a relação conjugal dos pais, mas não a parentalidade. E a guarda compartilhada traz essa ideia, a manutenção efetiva da convivência do pai e da mãe na vida dos filhos. E doutora, se os pais não entram em consenso, o juiz pode fixar então a guarda compartilhada? Essa é uma pergunta muito importante, porque justamente se tem, a partir do momento que se entende que a guarda compartilhada é a regra, mesmo no caso de litígio entre os genitores. Porque uma coisa é a relação conjugal, outra é a relação parental. E sim, o juiz poderá fixar, impor a guarda compartilhada. Pai e mãe terão de aprender a se comunicar em prol dos filhos. Nem sempre é uma coisa fácil, né, doutora? Nada fácil. Gera muitas angústias, inclusive, na mãe, no pai,
Mas o fato é que os adultos têm que entender que as crianças não podem ser penalizadas pelo fim do relacionamento do pai e da mãe. A criança tem pai e tem mãe. E esse relacionamento, essa relação parental, que nós chamamos, ela tem que se manter rígida. Doutora, e quando a guarda compartilhada tem a fixação de pensão? Esse é um ponto que gera muitas dúvidas, porque às vezes os pais, eles acreditam, um pai que paga uma pensão, que a partir do momento que tem a fixação de uma guarda compartilhada, que não precisaria ter pensão. Não confunda uma coisa com outra. A guarda compartilhada, como eu disse, ela não significa que necessariamente as crianças vão ficar metade do tempo com um e metade do tempo com o outro. A questão dos alimentos, da pensão alimentícia, ela vai ser fixada de acordo com a capacidade econômica do pai e da mãe. E, portanto, mesmo em guarda compartilhada, ambos, de acordo com a sua condição financeira, terão de arcar com os custos, com as despesas dos filhos. Isso é muito comum, às vezes a mãe não quer aceitar a guarda compartilhada porque acha que não vai receber pensão, e às vezes o pai também quer a guarda compartilhada porque acha que não vai pagar pensão, né? Exatamente isso, e inclusive a gente se depara com demandas no judiciário com esse grande equívoco. E é um ponto muito importante de entender, que a definição do pensionamento em prol dos filhos, ele vai ser balizado com base no quê? No binômio alimentar. Necessidade da criança versus possibilidade do pai e da mãe. Então, a guarda compartilhada por si só, ela não afasta o dever de ambos os genitores arcarem com o sustento dos filhos. Doutora, agora nós vamos mudar um pouquinho de assunto, já que temos 4 temas tão importantes hoje aqui no nosso programa. O que é mais seguro, casar ou fazer uma união estável? União estável hoje no Brasil tem proteção jurídica. Ainda que a lei, que o Código Civil esteja de certa forma desatualizado com relação à união estável, à proteção da união estável, sobretudo na questão sucessória, no direito de herança, nós temos uma decisão do STF, né? E quando o STF decide, tem efeito vinculante e acaba se aplicando para todos os demais casos, digamos assim. Hoje, a união estável ela está tão protegida quanto o casamento, seja para efeitos de regime de bens, de proteção patrimonial para o caso de uma separação, seja para o momento da sucessão, para o momento de verificar o direito do companheiro sobrevivente a receber a herança, seja concorrendo com os descendentes do falecido, seja concorrendo com os ascendentes dele, na mesma medida que o casamento. Então, hoje, não há mais essa preocupação tão séria, não é? Com relação à falta de proteção da união estável. O companheiro, hoje, ele está protegido, sim, pelo nosso sistema jurídico. Doutora, uma pergunta que do Moreira, da nossa área técnica, que estava perguntando aqui. Quanto tempo junto para que o namoro vira união estável? Pois é. Quando a Constituição Federal, lá em 88, reconheceu efetivamente que uma relação não estabelecida por meio de um casamento é uma família, que é a união estável, que antigamente era chamado de concubinato, vieram 2 leis, uma em 1994, outra em 1996, para regulamentar a união estável que passou a ser reconhecida como família. E naquela lei anterior, se falava num tempo mínimo de 5 anos. E é por isso que muitas pessoas têm esse mito, né? Achando que tem um tempo mínimo. E, na verdade, a união estável, de acordo com o Código Civil Brasileiro, ela tem que ser uma convivência pública, contínua, duradoura e com o objetivo de constituir família. Não existe tempo mínimo. São os outros elementos somados que vão definir se aquela relação é ou não uma união estável. Então, pode ter uma relação que não seja união estável mesmo com 10 anos de relacionamento e pode ter uma relação que, por ter os outros elementos, em 6 meses se configure como união estável e tendo como consequência efeitos jurídicos. E para ser reconhecida a união estável, é necessário ter o contrato de convivência? Esse ponto que muitas vezes as pessoas acham que elas simplesmente estão namorando porque não documentaram. Mas a grande diferença da união estável para o casamento mesmo é a informalidade.
O sistema jurídico, quando reconhece a união estável como família e outorga a ela efeitos jurídicos, está justamente concedendo proteção a essa situação de informalidade e, portanto, sendo uma convivência com essas características de convivência pública, contínua, duradoura e com o intuito de constituir família, não precisa de contrato de convivência. Ah, Letícia, mas muita gente faz o contrato. Ótimo! É uma forma de estabelecer exatamente quando começou a união, qual é o regime de bens que a pessoa deseja estabelecer para aquele relacionamento. Diminuir problemas. Diminuir problemas, garantir proteção, evitar maiores discussões. Agora, não é porque não há um documento que a pessoa não vive em união estável. A união estável, ela está no mundo dos fatos. Diferente do casamento, que tem que ter a formalidade da celebração, da habilitação. A união estável, ela se configura na realidade vivida. Doutora, já comentou um pouquinho, né, sobre o que é a união estável, né? Mas poderia dar um pouquinho mais de exemplos de como comprovar essa união estável? A realidade vivida é que vai ser levada para o processo, para numa situação em que eventualmente um negue, né? Que aquele relacionamento tem efeitos jurídicos, que é uma união estável. E como é que se comprova isso? Com fotos, com rede social, com mensagens. Uma prova, por exemplo, da dependência econômica mesmo, de um ser dependente do outro no plano de saúde, de fazer parte da associação no clube, de como que os amigos de trabalho, os colegas de profissão reconheciam aquela pessoa. Então, são situações do caso concreto. É por isso que a gente costuma dizer que o direito de família é o direito do caso concreto. É cada situação posta vai ser definida e levada para o processo para fazer essa prova. Então, só você que também tem essa intenção de constituir família. Como provar essa questão do desejo de constituir família? Esse é o chamado elemento subjetivo da união estável. E as pessoas muitas vezes tentam afastar essa característica, dizendo, não, mas eu nunca quis ter filhos. Intuito de constituir família, objetivo de constituir família, não necessariamente significa desejar ter prole. E sim significa aquela relação mais séria, mais comprometida. Não necessariamente para a união estável precisa de coabitação, morar junto. Mas com certeza é um elemento muito forte. Quando há coabitação, é muito difícil tentar afastar a existência da união estável. O regime de separação total de bens, ele pode ser escolhido tanto na união estável quanto no casamento? Casamento e união estável são formas distintas de constituir família, mas ambos, como eu já respondi, têm proteção jurídica. E também o regime de bens dos existentes no nosso sistema jurídico podem ser eleitos tanto para a união estável como para o casamento. Mas aí é importante entender, quando eu desejo um regime que não é o regime da comunhão parcial de bens, que é esse que significa que os bens adquiridos na constância do relacionamento serão partilhados, eu tenho de fazer o contrato de convivência na união estável para então estabelecer o regime de separação de bens, de comunhão universal de bens ou da participação final nos aquestos. Mas sim, tanto no casamento como na união estável, o casal terá liberdade para escolher o regime de bens do seu relacionamento. Aí a importância de se pensar sobre isso, não é? No início dos relacionamentos. Depois, na hora de se separar, pode dar problemas. Não foi combinado, não foi conversado, né? E, doutora, uma pergunta comum também, se houver traição, né? Tem algum impacto nessa separação, fim patrimonial? Cabe dano moral? Esse assunto da traição no casamento e na união estável. O Chico Buarque canta, eu te perdoo por te trair. Olha como é profunda e complexa essa afirmação, porque na verdade mostra o quanto é uma questão de foro íntimo. O que trai acredita que está fazendo isso por culpa do seu parceiro, da sua parceira, porque está carente, porque não está tendo uma relação conectada, em sintonia. E eu trago isso para dizer que o dano moral pela traição não é aplicável no contexto do direito de família. Porque a traição é um risco do relacionamento, é um risco do casamento, é um risco da união estável. Não cabe dano moral
por conta de uma traição. Agora, isso não significa dizer que num determinado caso concreto, se a pessoa for exposta ao vexame no seu trabalho, a uma situação concreta que colegas de trabalho traíram e que trouxe todo um constrangimento, que a pessoa não possa, na esfera civil, discutir essa questão de uma eventual responsabilidade civil. Porém, não no âmbito de família e menos ainda para trazer repercussão negativa em termos patrimoniais. O que a pessoa vai ter de direito de meação, por exemplo, ela vai ter de acordo com o regime de bens. Independente dessa situação. Mas eu gostaria de te pedir, doutora, para falar sobre aqueles casos de multa contratual, né? Que também sabemos que muitas pessoas fazem em caso de traição. Isso, aí é uma questão de se estabelecer no pacto antenupcial do casamento ou no contrato de união estável alguns regramentos existenciais do casal, e hoje se defende muito essa possibilidade de se estabelecer multa, não é? Em caso de traição. Mas é importante dizer que também isso no Brasil é um tema controvertido, porque há um entendimento desde 2010 que não se discute culpa no divórcio ou na dissolução da união estável. E a partir do momento que se coloca essa cláusula, né, contratual de multa por uma eventual traição, nós estaríamos reacendendo a discussão dos motivos da culpa no fim do relacionamento. Então é importante saber que é um tema ainda não pacificado. Importante. E também tem uma questão que, quando o Chico cantava isso, foi antes da reforma, né? Porque até 98 a traição, ela era considerada algum em relação a crime, não era? O adultério, adultério, não é? Isso. Existia essa questão, e a própria questão, até 2010, inclusive, se nós olharmos o Código Civil, quando trata do Instituto da Separação Judicial, tu tinhas que trazer os motivos pelo fim do relacionamento. E hoje, a partir da Emenda Constitucional 66 de 2010, nós não temos mais a separação judicial, isso é importante. Nós temos direto o Instituto do Divórcio, e não tem que se trazer os motivos. Os motivos pelos quais o casal deseja se divorciar, ou apenas um deles, talvez tenha que ser tratado lá no âmbito do terapeuta, não no judiciário. Perfeito, então. Chegamos no finalzinho do nosso primeiro bloco, vamos fazer um intervalo e já voltamos com o Papo Certo. Fiquem com a gente. Em tempos de juros altos, margens reduzidas e incertezas, rever estratégias é fundamental para manter o seu negócio competitivo. Esse cenário exige planejamento e organização financeira. Nessas horas, qualquer ajuda é bem-vinda, mas a ajuda de um especialista é necessária. A Fortus Consulting conhece na prática e tem as soluções adequadas para cada situação. Fortus Consulting. Melhorar os seus resultados é o nosso forte. Viram como foi bem rapidinho, já estamos de volta aqui e eu quero aproveitar e lembrar vocês que o programa também está sendo transmitido nos principais canais digitais NET, Claro, Vivo e também pela rede Litoral de televisão, através do canal NET 6. Bom, doutora Letícia, quem não se divorciou no papel, ainda no papel está casado, pode constituir uma união estável? Sim, a união estável é essa vida vivida, é a realidade construída pelas pessoas, mesmo uma pessoa divorciada. O que importa é a separação de fato. Se a pessoa está separada de fato e constitui um novo relacionamento público, contínuo, duradouro, essa relação poderá ser configurada como união estável. Não seria concubinato nesse caso? Não seria concubinato, porque o Código Civil, ao reconhecer a união estável e trazer essas características, estabelece também que a pessoa separada de fato já constitui união estável. A pessoa casada no papel, ela não consegue se casar de novo sem se divorciar, mas constituir uma união estável, sim. Como se define o direito de convivência dos filhos, então, dos pais separados? O direito de convivência dos filhos é um direito fundamental da criança e do adolescente. Como é que vai se estabelecer
como as crianças, os adolescentes vão conviver com o pai e com a mãe que não mais residem no mesmo domicílio, muitas vezes na mesma cidade. Terá de ser definido de acordo com o que for melhor para a rotina, para a dinâmica, para a vida das crianças. E uma coisa importante que nós defendemos muito hoje em dia é que não se fala mais em visita. Pai não visita, pai convive. Hoje, nos processos de família, nós discutimos esse protagonismo do pai e da mãe na vida dos filhos. E é por isso que não há mais aquela ideia, não, mas o casal se separou, a mulher fica com as crianças e o marido, o ex-marido, o pai, só visita em finais de semana alternados. Não, o pai tem que participar, tem que cuidar, tem que levar para a escola, tem que levar para o futebol, tem que ser protagonista. E isso é muito importante para os filhos, que é manter rígida a relação com o pai e com a mãe. É por isso que a gente diz que não tem uma regra pronta sobre como vai se dar a convivência do pai e da mãe com os filhos. O importante é ter essa convivência, né? Assegurada essa convivência ativa e efetiva no dia a dia. Doutora Letícia, agora uma pergunta que muita gente tem dúvida, né? No regime de comunhão parcial de bens, o cônjuge tem direito ao fundo de garantia e à ação trabalhista do outro? Sim, e também o companheiro. O regime de comunhão parcial de bens, que é o regime legal do nosso sistema jurídico, ou seja, é aquele quando o casal nada fala a respeito, é o que vai vigorar no caso concreto daquele relacionamento, ele traz uma ideia de presunção do esforço comum. E, portanto, se aplica essa presunção do esforço comum na aquisição patrimonial, inclusive no acúmulo lá do FGTS. E a ação trabalhista é relativa ao período aquisitivo do relacionamento. Até isso que eu ia perguntar agora. Esse é um ponto muito importante, não é a data que a pessoa ajuizou a ação. É a data do período aquisitivo que a gente chama. Então, uma pessoa trabalhou 10 anos numa empresa e tem relacionamento há 5 anos com uma pessoa. Ela vai ter direito a esses 5 anos. Exatamente, ao período de concomitância do relacionamento com o exercício do trabalho. Mas vamos supor que a pessoa já terminou o relacionamento faz 1 ano. E agora, no 2º ano, a pessoa entra na justiça. Esse período vai ter direito. Será possível ingressar, inclusive, com uma ação de sobrepartilha, não é? Porque este período aquisitivo concomitante à prática, ao exercício daquele trabalho que vai ensejar essa verba, ao direito a essa verba trabalhista, ele é reconhecido no regime de comunhão parcial como sendo direito do cônjuge e do companheiro. Mas eu não quero isso, então eu preciso fazer um contrato com separação de bens. Agora a gente vai mudar mais uma vez de assunto, mas essa pergunta é muito importante que eu vou te fazer agora, doutora. Em relação à Lei Maria da Penha, é possível pedir uma medida protetiva em caso de violência emocional ou somente quando a violência é física? Quando nós falamos na Lei Maria da Penha, vem a nós a imagem, a ideia da violência física, não é? E nós sabemos que a Lei Maria da Penha é uma lei de gênero, protetiva da mulher vulnerável para situações de violência. Mas o artigo 7º dessa lei, ele faz referência a outros tipos de violência, que não apenas a violência física, é a violência emocional e também a violência patrimonial, que são tão graves quanto a violência física. E é possível, sim, pedir medida protetiva, né, contra o ofensor para proteger essa mulher vulnerável no âmbito também emocional ou patrimonial. Acho que muitas pessoas não sabem disso, né? Que muita gente associa muita parte da violência física, mas a violência emocional e patrimonial também pode pedir a Maria da Penha. E elas são tão graves quanto a violência física. E muitas vezes os próprios profissionais que atuam nessa área desconhecem essa questão. A violência emocional nós sabemos o tipo de risco que ela pode trazer e a gravidade dos efeitos, seja para a mulher vítima disso e para os filhos que assistem esse tipo de situação. Então, realmente, é muito importante entender que essas formas de violência todas podem ser paralisadas por meio de uma medida protetiva. Interessante.
Doutora Letícia, e se o cônjuge começa a colocar os bens no nome da empresa, né? Como garantir os direitos? Porque muita gente acha que é uma proteção patrimonial, né? Vai botar os bens no nome da empresa. O cônjuge que se separou vai ter direito também nesse caso? Muitas vezes as pessoas acreditam que desviando o patrimônio para a pessoa jurídica, onde há outros sócios, consegue de alguma forma driblar o direito de meação do cônjuge ou do companheiro. Isso é fraude à meação. E nós podemos, e é uma forma inclusive muitas vezes de violência patrimonial. E nós podemos trazer essa fraude, esse desvio de patrimônio para um processo de divórcio com partilha de bens. Hoje, no direito de família, nós usamos um instrumento da desconsideração da personalidade jurídica, lá do direito societário, aqui no âmbito do direito de família. E atenção, muitas vezes o desvio patrimonial ele é feito não para uma pessoa jurídica, mas para uma outra pessoa física, para os chamados laranja. E também aqui, no direito de família, nós conseguimos usar o incidente da desconsideração inversa para chamar esses bens que estão sendo titularizados por terceiros para provar que eles levaram a efeito essa transmissão patrimonial em fraude à meação, para buscar o direito do cônjuge ou do companheiro que foi lesado em função dessa manobra. Temos mais uns 4 minutinhos de programa, então agora eu vou ler uma interação aqui da audiência. Tenho 72 anos e estou namorando há 1 ano, sendo que reatei um relacionamento que eu já tinha há 10 anos atrás. E comprei uma casa. Gostaria de saber se ela tem direito. O relacionamento de pessoas a partir dos 70 anos, ele é regido pela separação obrigatória de bens. Esse é um tema controvertido, há quem critique, não é? Porque a pessoa com 70 anos ela pode ser presidente da República e não pode escolher o regime de bens do casamento ou da união estável dela. Mas o fato é que hoje é assim. O Código Civil estabelece que a pessoa com 70 anos, ela vai casar ou constituir união estável, como nesse caso, com separação obrigatória de bens. Ou seja, a princípio não há direito do companheiro ao patrimônio adquirido sob este regime. Contudo, tem que ter muita atenção porque existe uma súmula, que é a súmula 377 do STF, que estabelece que, mesmo na separação obrigatória de bens, se essa companheira, esse companheiro comprovar o esforço comum na aquisição desta casa, ela poderá buscar o seu direito à meação. Então é um tema delicado, cheio de nuances que nós temos que ficar atentos. Melhor fazer o contrato, então. Melhor fazer o contrato, deixar tudo muito claro, quando que começou, por que reatou esse relacionamento de 10 anos atrás, para que não fique um período único, não é? A melhor coisa é a transparência. Isso aí. E, em último caso, também, se tiver na dúvida, chamar a doutora Letícia para esclarecer essas dúvidas também, né? Porque uma orientação bem dada no início elimina muitos problemas, né, doutora? Nós costumamos dizer que é da cultura do brasileiro procurar o advogado familista quando o problema já está instituído. E, na verdade, nós poderíamos atuar de forma consultiva, não é? Justamente para que as pessoas possam se orientar e saber quais são os efeitos, os riscos. Eu acredito que essa cultura esteja mudando aos poucos. Bom, acho que então, se for dar tempo, última perguntinha. Se a esposa deixou de trabalhar há mais de 15 anos para cuidar dos filhos, ela tem direito a uma pensão alimentícia? Os alimentos entre cônjuges ou companheiros, eles estão também regulados no Código Civil. E é muito importante entender que, comprovada a dependência econômica, essa esposa terá, sim, o chamado direito a alimentos transitórios, nem que seja por um período, a depender da idade dela, a depender do tempo de relacionamento, até que ela possa se reorganizar e muitas vezes buscar uma reinserção no mercado de trabalho. Bom, gente, chegamos ao final do programa. O nosso papo hoje foi de família e eu quero te agradecer, doutora Letícia, pela tua presença aqui conosco. Eu que quero agradecer a oportunidade de ter estado com vocês aqui. Então, eu também agradeço ao pessoal de casa que nos assistiu, lembrando que o programa é reprisado às 7h30 da manhã. E amanhã, às 20h30, estamos de volta com o Papo Empreendedor. Estará conosco o Dr. Jonathan Werb. Esperamos todos vocês aqui. Até lá!